Nunca pensei que ouviria meu próprio filho gritar comigo na minha casa. Mãe, você precisa parar com isso. Camila não é sua inimiga. As palavras de Eduardo ecoaram pela sala que eu mesma decorei com tanto carinho. Cada móvel ali tinha uma história, cada foto uma memória. E agora, aos 56 anos, eu estava sendo confrontada pelo menino que criei sozinha, que vi dar os primeiros passos neste mesmo tapete florido que escolhi quando ele fez 5 anos. Não é inimiga? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. O coração batia descompassado no peito. Então por que ela age como se tivesse medo de mim? Por que sussurra no telefone e para de falar quando eu chego? Por que esconde fotografias quando acho que não estou vendo? Camila estava ali, parada na entrada da cozinha como uma estátua de porcelana. Loira, delicada, com aquele jeitinho de quem não quebra um prato. Mas havia algo nos olhos dela. Algo que eu não conseguia decifrar desde o primeiro dia que ela pisou nesta casa. Dona Helena, eu não... Ela começou, mas Eduardo a interrompeu com um gesto brusco da mão. Chega, mãe. Ou você aceita minha esposa como ela é, ou... Ele não terminou a frase, mas eu entendi. Era um ultimato claro como água. 40 anos cuidando desta casa, trabalhando dobrado para criar meu filho sozinha depois que o pai dele morreu, acordando de madrugada quando tinha febre, abrindo mão de namorados para não confundir a cabeça dele, e agora ele me dava um ultimato por causa de uma mulher que conhecia há apenas 2 anos. Meu coração bateu tão forte que pensei que fosse parar ali mesmo, na frente dos dois. Que ironia seria essa? Morrer de desgosto no momento em que mais precisava estar viva para entender o que estava acontecendo com minha família. 3 meses atrás, minha vida era previsível como o nascer do sol atrás das montanhas que cercam nossa cidadezinha. Acordava às 5 da manhã em ponto, sem precisar de despertador. O corpo já sabia a hora certa de despertar. Fazia café forte na mesma cafeteira italiana que ganhei de casamento. Servia na xícara de porcelana azul que era da minha mãe. Cuidava do jardim antes do calor apertar, quando o orvalho ainda beijava as pétalas das flores. Regava os gerânios vermelhos que minha mãe plantou 3 anos antes de morrer. Podava as rosas brancas e cor-de-rosa que eu mesma escolhi quando Eduardo fez 18 anos e entrou na faculdade. Era minha rotina. Era minha paz. Era a vida que construí tijolo por tijolo, depois que enviuvei aos 35. Bom dia, Dona Helena. A voz cantada da Dona Marta me tirava dos pensamentos todas as manhãs. Minha vizinha de 78 anos, mais disposta que muito jovem por aí, sempre de pé antes das 6 para regar suas violetas. Bom dia, Marta. Como passou a noite? As dores nas costas melhoraram? Bem melhor. Graças a Deus e ao chá de camomila que a senhora me ensinou. E o Eduardo? Faz tempo que não vejo aquele menino. Eduardo. Meu menino de 32 anos, engenheiro civil bem-sucedido, que tinha se casado há 6 meses com uma cerimônia pequena, mas bonita na igreja do centro. Morava agora a apenas 2 quadras daqui, numa casa que ele mesmo reformou, mas parecia um continente de distância. Antes do casamento, ele vinha almoçar todo domingo religiosamente. Sentava na mesa da cozinha, reclamava da comida do restaurante da empresa, pedia para eu fazer aquela farofa com banana que ele adorava desde pequeno. Agora, as visitas eram rápidas, formais, sempre programadas, e sempre com ela ao lado. Camila. Eu tentava, juro por Deus que tentava gostar dela. Era educada, bonita, parecia cuidar bem do meu filho. Mas havia um muro invisível entre nós, sólido como concreto, alto como prédio. Toda vez que eu tentava me aproximar, ela recuava. Toda vez que fazia uma pergunta sobre a família dela, o assunto morria. Eles vêm no domingo, eu respondia para a Dona Marta, mas por dentro me perguntava se realmente viriam. E se viriam, quanto tempo ficariam? Foi numa quinta-feira chuvosa de março que as coisas começaram a desmoronar de vez. Eduardo chegou sozinho, coisa que havia se tornado raridade. Parecia nervoso, mexendo no cabelo castanho como fazia quando criança, e tinha algo difícil para contar. Lembrei na hora de quando ele quebrou o vaso da sala brincando de bola, e ficou 2 horas rodeando o assunto antes de confessar.
Mãe, precisamos conversar sobre uma coisa importante. Meu estômago gelou na mesma hora. Essa frase nunca, em 32 anos de vida dele, tinha trazido boas notícias. É sobre Camila, ele continuou, sem conseguir me olhar nos olhos. Ela não está se sentindo à vontade aqui em casa. Como assim, Eduardo? Eu sempre recebo vocês com carinho, faço aqueles salgadinhos que você gosta, pergunto sobre o trabalho dela. Mas não com naturalidade. Ele me interrompeu e, pela primeira vez, ergueu os olhos para me encarar. Você fica analisando cada movimento dela, mãe. Cada palavra, cada gesto. Camila percebe e fica constrangida. As palavras me atingiram como pedradas. Não porque fossem mentira, mas porque eram verdade demais para eu suportar ouvir. Eduardo, eu sempre tratei sua esposa com todo o respeito e carinho que ela merece. Mas não com confiança, não com naturalidade, ele insistiu. Parece que você está sempre esperando que ela faça algo errado. Como eu poderia explicar para meu filho que havia algo naquela menina que mexia com todos os meus instintos de mãe? Como dizer que quando ela falava sobre a família, o olhar fugia? Que quando o telefone tocava, ela saía para atender em outro cômodo? Que eu tinha certeza absoluta de que ela escondia alguma coisa importante de todos nós? Ela esconde coisas de mim, Eduardo. De nós. Todo mundo tem direito à privacidade, mãe. Privacidade. A palavra soou como uma acusação direta. Será que eu estava sendo uma daquelas sogras controladoras que não conseguem soltar os filhos? Uma mulher amargurada que via problemas onde não existiam? Mas no fundo do meu coração, eu sabia que não era paranoia. Havia algo de errado. Muito errado. O aniversário de Eduardo, no dia 15 de abril, foi o ponto de ruptura definitivo. Eu tinha planejado tudo nos mínimos detalhes durante 2 semanas. Bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro, o preferido dele desde os 5 anos de idade. Salgadinhos feitos por mim, coxinha, pastel, bolinha de queijo. Decoração simples, mas feita com amor. Balões azuis e brancos, as cores que ele sempre gostou. Convidei a família toda. Primos, tios, os amigos mais próximos desde a escola. Era para ser uma festa especial. 32 anos do meu menino. Camila chegou atrasada, carregando uma caixa enorme do melhor confeiteiro da cidade. Um bolo 3 andares, decorado com técnicas que eu nem sabia que existiam. Flores de açúcar que pareciam reais, desenhos dourados, uma obra de arte comestível. Que lindo, amor! Eduardo abraçou a esposa com um entusiasmo que eu não via há meses. Muito melhor que... Quer dizer, está perfeito. Ele tentou se corrigir, mas era tarde demais. As palavras ficaram no ar da sala como uma nuvem de veneno. Muito melhor que o meu. Os convidados se aglomeraram em volta do bolo dela. Fotografaram de todos os ângulos, postaram nas redes sociais com comentários cheios de elogios. O meu ficou esquecido na cozinha, partido ao meio, sem servir praticamente ninguém. Só o primo Antônio, que sempre foi delicado, comeu um pedaço e disse que estava gostoso. Eu sorri durante toda a festa. Conversei com as pessoas, servi os convidados, fiz o papel da mãe e sogra feliz. Mas por dentro, algo morreu naquele dia. 40 anos fazendo bolos de aniversário para meu filho, guardando dinheiro para comprar os ingredientes mais caros, acordando cedo para deixar tudo pronto, e numa tarde de domingo eu me tornei completamente obsoleta. Dona Helena, seu bolo estava uma delícia, sussurrou Dona Marta no meu ouvido quando a festa já estava acabando. Provei escondido na cozinha e lembrei da minha infância. Era a gentileza dela, eu sabia. Mas doeu ainda mais, porque confirmou que alguém tinha reparado na situação humilhante que eu tinha passado. A situação explodiu de vez 2 semanas depois do aniversário. Eduardo apareceu na minha casa numa segunda-feira de manhã, antes de ir trabalhar. Estava com cara de poucos amigos e uma envelope na mão. Meu coração já começou a bater mais forte antes mesmo dele falar qualquer coisa. Mãe, vim te pedir uma coisa. Ele respirou fundo como quem vai pular de uma ponte. Preciso que você me devolva a chave que tem da nossa casa. A frase me atingiu como um raio. Como é? É que Camila não se sente confortável sabendo que alguém pode entrar quando não estamos em casa. Ela cresce em apartamento, não tem costume com isso de dar chave para parentes.
Alguém. Eu tinha virado alguém na vida do meu próprio filho. Mas, Eduardo, e se acontecer alguma emergência? E se vocês precisarem de ajuda? Se vocês viajarem e eu precisar regar as plantas, verificar se está tudo bem? A gente se vira, mãe. Somos adultos. A chave pesava toneladas na minha mão trêmula. Era uma chave dourada, com um chaveiro de coração que eu mesma mandei fazer quando eles se casaram. Tinha sido um gesto de confiança, de família unida, de portas sempre abertas. Agora era apenas um símbolo da minha exclusão definitiva. Tá bom. Foi tudo que consegui dizer, porque se falasse mais alguma coisa, ia começar a chorar na frente dele. Ele pegou a chave, deu um beijinho seco no meu rosto e saiu. Não me abraçou. Não disse quando voltaria. Não perguntou como eu estava. Eu fiquei parada na sala, olhando para o gancho vazio na parede onde a chave costumava ficar ao lado das minhas. 40 anos criando aquele menino, e ele me trancava para fora da vida dele por causa de uma mulher que eu tinha certeza absoluta que escondia alguma coisa muito séria. Foi quando a raiva chegou de vez. Pura, quente, incontrolável. E junto com ela, uma determinação que eu não sentia há anos. Os domingos se tornaram um martírio sem fim. Antes do casamento de Eduardo, eram os dias que eu mais amava na vida. Ele chegava cedo, às vezes ainda de pijama depois de correr no parque, dizendo que tinha saudade do café da mãe e do pão francês quentinho que eu buscava na padaria do seu Joaquim. A gente sentava na mesa da cozinha e conversava sobre tudo: trabalho, futebol, política, as fofocas da cidade. Ele reclamava da comida do restaurante da empresa. Pedia para eu fazer aquela farofa com banana e bacon que ele adorava. Às vezes até cochilava no sofá da sala enquanto eu assistia meus programas de domingo. Agora, eu acordava e não sabia o que fazer comigo mesma. Limpava a casa 2 vezes seguidas, só para ocupar o tempo. Cozinhava para 4 pessoas e comia sozinha, olhando para as cadeiras vazias da mesa. Ficava na janela da sala esperando um telefonema que não vinha, um carro conhecido que passasse na rua, qualquer sinal de vida. As horas se arrastavam como anos. Dona Helena, que cara feia é essa? Dona Marta apareceu na cerca baixa que separava nossos quintais, com uma xícara de café na mão e cara de preocupação. Só cansaço, Marta. Menti descaradamente. Cansaço nada, isso é tristeza de mãe que eu conheço de longe. Criei 4 filhos, sei reconhecer. Dona Marta tinha razão, como sempre. Era tristeza, sim. Mas era mais que isso. Era humilhação profunda. Era a sensação terrível de que tudo que eu construí durante uma vida inteira tinha desmoronado sem eu conseguir entender por quê. O Eduardo não vem mais aqui com a mesma frequência, acabei confessando, porque guardar aquela dor só para mim estava me matando por dentro. Por causa da menina nova? Por causa de mim, corrigi com amargura. Porque eu não soube lidar com a situação como deveria. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que não era só culpa minha. Havia algo muito estranho na história toda. Algo que Camila escondia de todos nós e que estava destruindo minha família aos poucos. E eu ia descobrir o que era, custasse o que custasse. A depressão chegou devagar, como uma nuvem carregada que vai escurecendo o céu até engolir todo o sol. Primeiro, parei de cuidar do jardim com o mesmo carinho de sempre. As rosas começaram a murchar por falta de poda. As ervas daninhas tomaram conta dos canteiros que eu mantinha impecáveis há 15 anos. Dona Marta ofereceu ajuda várias vezes, mas eu sempre recusava com orgulho bobo. O jardim estava ficando igual ao meu coração, abandonado e sem esperança. Depois parei de sair de casa para as atividades normais. As amigas da igreja perguntavam por mim quando faltava às reuniões da terça-feira, mas eu sempre mandava dizer que estava com dor de cabeça. Sempre dor de cabeça, sempre uma desculpa pronta. O pior era que a dor de cabeça acabou virando real de tanto eu repetir a mentira. Uma manhã de maio, olhei no espelho do banheiro e não me reconheci. Cabelo grisalho, despenteado, olheiras que pareciam cavernas, pele sem vida, sem brilho. Quando foi que envelheci tanto? Quando foi que me transformei nessa mulher apagada que olhava para mim do outro lado do vidro? O telefone tocou na sala e meu coração disparou como foguete. Eduardo!
Talvez fosse Eduardo ligando para se desculpar, para dizer que sentiu minha falta. Era a telefonista de uma empresa de internet oferecendo promoção. Desabei no chão frio da cozinha e chorei como não chorava desde o dia que meu marido morreu no hospital. Chorei pela solidão que me comia por dentro, pela rejeição do meu próprio filho, por me sentir completamente inútil aos 56 anos de idade. Mãe, o que houve? O que aconteceu? Eduardo estava na minha porta, assustado, com os olhos arregalados de susto. Não sei como ele entrou, não sei quem ligou para ele. Talvez a porta estivesse aberta, talvez Dona Marta tivesse ficado preocupada ao ver as luzes acesas a noite toda. Nada demais, eu disse, secando as lágrimas com as costas da mão. Só tropecei e caí, fica tranquilo. Mas ele não era mais aquele menino ingênuo. Tinha 32 anos e sabia ver além das minhas mentiras mal contadas. Mãe, você está passando mal? Quer que eu chame um médico? Estou ótima, Eduardo. Nunca estive melhor na minha vida. Respondi com uma amargura que cortava o ar. Afinal de contas, não tenho mais com o que me preocupar mesmo. Não tenho mais filho para cuidar, não tenho mais ninguém que precise de mim. Vi a dor passar pelos olhos dele, mas era tarde demais para voltar atrás. Foi mexendo nas coisas velhas do armário do meu quarto que encontrei a primeira pista real. Eduardo havia esquecido uma pasta com documentos importantes quando se mudou para a casa própria. Certidões, diplomas, fotografias da formatura, papéis da faculdade. Resolvi organizar tudo numa caixa bonitinha para devolver a ele na próxima visita, se é que haveria uma próxima visita. Foi folheando os documentos que meus olhos pararam numa certidão de nascimento que não era do Eduardo. Camila Andrade Santos, nascida em Santo André, no dia 12 de outubro de 1991, filha de Maria Santos e José Andrade. José Andrade. Esse nome provocou um choque elétrico no meu peito. Muito familiar. Perigosamente familiar. Corri até meu quarto como uma louca e peguei a caixa de sapatos onde guardo as fotografias antigas da família. Meus pais quando eram jovens, meus avós no dia do casamento, parentes distantes em festas de décadas passadas, e ali estava a resposta para tudo. Uma fotografia amarelada de 1943. Minha mãe, linda aos 20 anos, ao lado de um rapaz bonito de uniforme militar. No verso, escrito com a letra delicada dela, José e eu, 2 dias antes da despedida. José Andrade. O primeiro noivo da minha mãe, antes de ela conhecer meu pai. Camila era bisneta do homem que minha mãe amou antes de se casar. A conexão estava ali, guardada na história secreta da nossa família. Era isso que eu sentia quando olhava para ela. Uma estranha familiaridade que não conseguia explicar. Mas por que ela nunca contou essa coincidência incrível? Por que esconder uma ligação tão bonita entre nossas famílias? Havia mais segredos por trás dessa história. Segredos que explicavam tudo. E eu ia descobrir cada um deles. Comecei minha investigação devagar, sem alarde, como detetive experiente. Liguei para primas distantes que moram em outras cidades, tias que há anos não falava, pessoas mais velhas da família que poderiam ter memórias do passado. Contei para todas que estava interessada em montar a árvore genealógica da família para deixar de herança para Eduardo. Mentira necessária, mas bem intencionada. José Andrade, tia Conceição, irmã mais nova da minha mãe, pensou um pouco do outro lado da linha. Lembro sim, menina. Sua mãe foi muito apaixonada por ele na época. Mas ele partiu para a guerra e nunca mais voltou para ela. Como assim nunca mais voltou, tia? Bem, voltou da guerra inteiro, graças a Deus. Mas quando chegou, já estava prometido para outra moça. Uma menina de Santo André, que conheceu por carta durante o tempo que ficou fora. Sua mãe ficou com o coração partido na época. Santo André. Exatamente a cidade onde Camila nasceu. A senhora lembra o nome da moça que ele casou? Maria alguma coisa... Maria... Santos. Isso mesmo, Maria Santos. Uma mocinha loira, parecida com sua nora, inclusive. Meu coração quase parou. Maria Santos, a mãe de Camila. Tudo estava se encaixando como peças de um quebra-cabeças terrível. Não era coincidência nenhuma. Camila sabia exatamente quem éramos quando se aproximou de Eduardo. Ela havia planejado tudo desde o começo. Mas por quê?
O que ela realmente queria da nossa família? Passei as semanas seguintes observando tudo com olhos completamente novos. As conversas sussurradas no telefone, as saídas misteriosas que ela dava, o jeito de evitar qualquer assunto mais profundo sobre a família dela. Havia um plano muito bem elaborado por trás de tudo isso. E eu ia descobrir qual era. Durante 3 semanas seguidas, virei detetive da própria família. Descobri, através de conversas cuidadosas com pessoas mais velhas da cidade, que Camila tinha crescido ouvindo histórias sobre nossa família. A avó dela, Maria Santos, guardou mágoa profunda de minha mãe durante décadas inteiras. Acreditava firmemente que minha mãe tinha roubado José Andrade dela de alguma forma. Que absurdo completo! Minha mãe conheceu meu pai 2 anos inteiros depois que José se casou com Maria. Nunca houve qualquer tipo de interferência ou competição, mas as histórias passaram de geração em geração, crescendo e se distorcendo com o tempo e a dor. E Camila cresceu acreditando piamente que nossa família devia alguma coisa muito séria à família dela. Dona Helena, a senhora está diferente, observou Dona Marta numa manhã ensolarada, enquanto eu regava as plantas com mais ânimo. Tem um brilho no olho que fazia tempo que não via. Era verdade absoluta. Ter um propósito claro, mesmo que doloroso, me trouxe de volta à vida de forma surpreendente. Estou bem, Marta. Estou começando a entender algumas coisas importantes que andavam me incomodando. Coisas sobre a nora, coisas sobre muita coisa que eu não sabia da minha própria família. Agora eu sabia exatamente por que Camila se aproximou de Eduardo no clube onde eles se conheceram. Por que aceitou namorar um homem 5 anos mais novo que ela? Por que se casou tão rapidamente, sem apresentar praticamente ninguém da família? Ela estava cumprindo uma missão que herdou das gerações anteriores. A questão era descobrir que missão era essa e até onde ela estava disposta a ir para cumprir. Decidi que era hora de agir na festa junina da igreja, no final de junho. Eduardo e Camila estariam lá, porque a festa junina da igreja era tradição na nossa cidade e eles não poderiam faltar sem chamar atenção. Era o ambiente perfeito para uma conversa séria. Público o suficiente para evitar um escândalo, mas familiar o bastante para permitir honestidade. Cheguei na igreja 2 horas mais cedo. Ajudei a decorar o salão com bandeirinhas coloridas, preparei 3 panelas de quentão com a receita da minha mãe, organizei a mesa dos doces. Agia completamente normal por fora, mas meu coração batia descompassado como tambor de escola de samba. Quando eles chegaram, Camila parecia mais nervosa que o normal. Ficava olhando para todos os lados, evitando contato visual comigo, brincando com a alça da bolsa como fazia sempre que estava desconfortável. "Oi, mãe!" Eduardo me cumprimentou com aquele tom formal que me partia o coração. "Oi, amor, você está bonito hoje. E Camila, que vestido lindo, combina muito com você." Falei, forçando meu melhor sorriso. "Obrigada, dona Helena," ela murmurou, vermelha como pimentão. Esperei o momento certo com a paciência de uma caçadora experiente. Quando ela foi até a mesa buscar um refrigerante, me aproximei devagar. "Camila, posso trocar uma palavrinha com você?" "É rapidinho." Vi o sangue sumir completamente do rosto dela. "Claro, dona Helena." Levei ela para um cantinho mais reservado do salão, longe dos ouvidos curiosos. "É sobre José Andrade, seu bisavô." A reação dela foi exatamente o que eu esperava. Empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. "Eu não sei do que a senhora está falando", gaguejou. "Sei que você sabe muito bem, querida. Sei que sua família guarda mágoa da minha há gerações. Sei que você não chegou até Eduardo por acaso, nem por amor à primeira vista." Ela começou a tremer das mãos aos pés. "A questão é, o que você realmente quer da gente? Qual é o seu plano?" "Eu não quero nada de mal para vocês", Camila sussurrou, com os olhos se enchendo de lágrimas desesperadas. Eduardo apareceu do nada, como sempre acontece nos momentos mais inconvenientes. "O que está acontecendo aqui? Por que vocês duas estão com essa cara?" "Sua esposa tem algumas coisas muito importantes para explicar para nós dois", respondi, sem tirar os olhos do rosto pálido dela. "Mãe, você prometeu que ia parar com essas suspeitas." Ele explodiu. "Eduardo, deixa ela falar."
Pedi com toda a calma que consegui reunir. Deixa ela contar a verdade de uma vez por todas. Camila respirou fundo, como quem vai mergulhar em águas profundas. Eu cresci a vida inteira ouvindo histórias sobre a família de vocês. Minha avó dizia que sua família destruiu a felicidade da nossa, que sua mãe roubou o José da minha bisavó de uma forma muito cruel. Isso é mentira deslavada, explodi, perdendo a compostura. Minha mãe conheceu meu pai anos depois que José se casou. Eu sei disso agora, ela disse com a voz quebrada. Eu descobri a verdade quando comecei a namorar Eduardo sério. Pesquisei em cartórios, procurei documentos antigos, conversei com pessoas mais velhas. Sua mãe não fez absolutamente nada de errado. Eduardo olhava de uma para outra, completamente perdido no meio daquela revelação. Então, por que diabos você não contou isso antes? Por que continuou com essa farsa? Camila começou a chorar de verdade, com soluços que balançavam o corpo inteiro. Porque minha família não quer saber da verdade. Eles querem vingança por uma injustiça que nunca existiu, e eu não sabia como sair dessa situação sem perder todo mundo que amo na vida. A raiva que senti durante meses inteiros começou a se transformar lentamente em algo parecido com compreensão. Você está sendo pressionada por eles para nos prejudicar? Ela confirmou com a cabeça, sem conseguir falar. Queriam que eu fizesse Eduardo se afastar da senhora, que causasse problemas entre vocês para machucar sua família como eles acham que foram machucados. Eduardo explodiu como uma bomba. Como assim? Você mentiu para mim esse tempo todo? Casou comigo por vingança? Não menti sobre meus sentimentos. Ela se defendeu desesperadamente. Eu te amo de verdade, mais que tudo na vida. Mas não conseguia contar a verdade sem destruir tudo que construímos juntos. Vi minha nora, porque ela era minha nora de verdade, mesmo com todos esses problemas terríveis, se despedaçando na minha frente como um cristal que cai no chão. E pela primeira vez em meses, senti uma compaixão genuína por ela. Eduardo, calma, eu disse, surpreendendo a mim mesma. Ela é vítima nessa história tanto quanto nós somos. Ele me olhou como se eu tivesse enlouquecido completamente. Mãe, você está defendendo ela depois de tudo isso? Estou defendendo a verdade. E a verdade é que essa menina está sofrendo há meses para tentar proteger todo mundo. Me aproximei de Camila e toquei no braço dela. Querida, você está em casa agora. Não precisa mais escolher entre sua família de sangue e sua família do coração. Como não preciso? Porque agora você tem uma família que vai te proteger de qualquer pressão. Nós vamos te proteger, mesmo que seja da sua própria família. Ela me abraçou e chorou no meu ombro, como uma criança assustada que finalmente encontra um lugar seguro. Eduardo ainda estava confuso e magoado, mas vi no rosto dele a mesma compreensão chegando devagar. O que é que nós fazemos agora? Ele perguntou com a voz mais mansa. Agora nós conversamos, todos juntos, sem mais nenhum segredo. Olhei para Camila com firmeza. E você vai explicar para sua família que encontrou pessoas que valem muito mais que mágoa antiga e injustificada. Ela assentiu, ainda chorando, mas com um alívio visível no rosto. Eu quero fazer parte desta família de verdade, ela sussurrou. Quero que minha filha cresça conhecendo os avós de verdade, não alimentando ódio por pessoas que nunca fizeram mal para ninguém. Sua filha? Eduardo e eu falamos ao mesmo tempo. Camila sorriu no meio das lágrimas. Eu ia contar hoje à noite. Estou grávida de 2 meses. E ali, no meio da festa junina, nossa família se reconstituiu de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. 6 meses depois, nossa casa estava cheia de vida de novo, mas de uma forma completamente nova. Não só com Eduardo e Camila, que agora vinham almoçar todo domingo como antes, mas com os sobrinhos dela, com a prima mais nova que se mudou da capital para estudar medicina aqui perto, e até com algumas pessoas da família dela que quiseram conhecer a verdade sobre nossa história. A mãe de Camila, Dona Maria, veio jantar conosco algumas vezes. Tímida no começo, mas gradualmente mais à vontade. Descobrimos que éramos muito parecidas. Ambas viúvas jovens, ambas criaram filhos sozinhas, ambas guardavam memórias de família com carinho. Dona Helena, a senhora salvou o meu casamento e minha sanidade.
Camila me disse numa tarde chuvosa de dezembro, enquanto fazíamos brigadeiro juntas para o chá de bebê. A barriga de 7 meses já atrapalhava os movimentos dela, mas ela insistia em ajudar. Não, querida. Você salvou sua própria família quando escolheu ser corajosa e contar a verdade, mesmo sabendo que podia perder tudo. O jardim estava mais florido que nunca, mais bonito que em qualquer época da minha vida, porque agora tinha as flores que Camila trouxe de Santo André misturadas às minhas rosas antigas. Margaridas brancas junto com gerânios vermelhos, violetas roxas contrastando com as begônias cor-de-rosa. Uma mistura que funcionava perfeitamente, provando que coisas diferentes podem crescer juntas quando há amor verdadeiro. Eduardo voltou a ser meu menino aos domingos, mas agora era um homem casado feliz. Às vezes vinha sozinho para conversar sobre coisas de homem, às vezes trazia Camila para cozinharmos juntas, sempre com aquele sorriso largo que eu pensava ter perdido para sempre. Mãe, ele me disse numa dessas tardes douradas, enquanto montávamos o berço do bebê na sala. Me desculpa por ter duvidado do seu instinto. Você estava certa quando sentia que havia alguma coisa estranha. Seu instinto estava certo também, meu filho, respondi, passando a mão no cabelo dele como fazia quando era pequeno. Você protegeu quem amava. É isso que família faz de verdade. Dona Marta, da janela da casa dela, acenou para nós 3 sentados na varanda, aproveitando o sol da tarde. Agora sim voltou a parecer uma família de verdade, ela gritou, com aquele sorriso banguela que ilumina o quarteirão inteiro. Camila riu alto, Eduardo riu junto, eu ri também. A netinha nasceu no dia 15 de março, exatamente no aniversário da minha mãe. Helena como ela, um ciclo que se fechava da forma mais bonita possível. Enquanto embalava a pequena Helena nos braços, olhando para aqueles olhinhos curiosos que eram igualzinhos aos do Eduardo bebê, pensei em tudo que havia aprendido naqueles meses difíceis. 60 anos de vida me ensinaram muitas lições, mas talvez a mais importante seja esta. Os melhores finais não são aqueles que imaginamos quando somos jovens, mas aqueles que a vida nos entrega quando aprendemos a perdoar, a confiar e a amar sem medo. Camila se aproximou de mim, ainda frágil do parto, e sussurrou. Obrigada por me ensinar que família não é só sangue. É escolha, é perdão. É amor que cresce mesmo quando tudo parece perdido. Eduardo abraçou nós 3, 4, contando a bebê, e pela primeira vez em muito tempo me senti completa. Lá fora, o jardim floria com força total. Dentro de casa, nossa família florescia também. A verdadeira vitória não está em ter razão sobre as pessoas que amamos, mas em ter coragem de amar mesmo quando nosso coração está partido em pedaços.